Olá a todos! Nesse vídeo, onde a gente vai encerrando o nosso treinamento, a gente vai poder trabalhar, visualizar como que funciona uma aplicação e a sua integração com o banco de dados através do AMF-PHP. A gente viu o AMF-PHP no vídeo anterior, uma integração mais simples. Nesse vídeo a gente vai ver como que a gente vai fazer inclusão, alteração, exclusão e consulta de dados via AMF-PHP. Eu vou iniciar mostrando a aplicação pronta que a gente tem aqui. É uma aplicação grande, por isso não dava para construir durante o vídeo. Então eu vou iniciar mostrando o que a aplicação faz, depois a gente vai explicando passo a passo como que foi feito cada recurso dessa aplicação. A gente tem aqui um painel de login com usuário e senha. Esses usuários e senhas estão armazenados no banco. Eu armazenei aqui o usuário Marcelo com a senha 123. Vou aqui fazer o nosso login. Tem aqui uma mensagem: login feito com sucesso, bem-vindo, o nome do usuário. Esse nome de usuário aqui foi retornado pelo PHP. Está armazenado no banco de dados. A gente tem aqui um data grid com visualização dos dados do banco de dados. Essa aplicação, na verdade, ela faz um cadastro de banco de dados com nome, e-mail e telefone. Aplicação simples para exemplificar aí o uso de banco de dados. Então a gente tem aqui, através do uso de tabs, uma tab para atualização de dados, uma para se apagar dados e uma para se inserir dados. Vamos começar demonstrando a inserção de dados. Vou me inserir aqui no banco de dados, apenas para clarear as coisas. A gente tem aqui na estrutura de banco de dados duas tabelas: a Flex Database, o banco de dados é o Flex Database. A gente tem a tabela Users e a tabela Dados Grid, que é a que a gente trabalha ali mesmo, realmente. Essa tabela de usuários aqui eu só inseri um usuário. Esse cadastro de usuários não é controlado na aplicação, poderia ser feito, mas não é o caso aqui. E a gente faz o controle aqui no dados da tabela Dados Grid, que tem o ID, nome, e-mail e telefone. Aqui, voltando à nossa aplicação, então vou me inserir aqui na tabela, então, Dados Grid, nome Marcelo Penha, meu e-mail, telefone. Quando eu for aqui no botão Inserir Dados, se tudo correu bem, ele vai aparecer aqui dados inseridos com sucesso. Quando eu for aqui no Visualizar Dados, vai aparecer aqui o dado que foi inserido. Eu posso apagar dados. Isso foi feito como um data grid exibindo os dados existentes. Eu clico em um dado, apagar seleção. Dado apagado com sucesso. Se eu quisesse aqui, poderia uma confirmação. Foi simples opção de apagar direto. Aqui no Atualizar Dados é uma tela interessante. Eu tenho aqui um data grid exibindo os dados disponíveis. Quando eu clico em um dado, eu tenho aqui o carregamento dele nos campos. Eu posso alterar qualquer dado aqui. Editei aqui os dados desse usuário. Quando eu clicar em atualizar dados, ele vai atualizar os dados. Eu posso ver aqui na visualização que esses dados foram alterados. Então, vocês podem ver uma aplicação relativamente simples, mas que é bem simples de ser feita com o uso do Flex. A gente vai aqui agora para o código fonte para a gente entender o que foi feito. Lembrando que a gente tem que ter configurado. Aqui foi criado o services teste.bd com um arquivo PHP funções BD. E a gente tem que ter configurado o arquivo
servicesconfig.xml. Vamos começar olhando o arquivo PHP, que é o funções.bd, que é o nosso serviço aqui. Ele está tradicionalmente na pasta amf-php services. Aqui eu criei o serviço teste.bd funções.bd.php. Esse arquivo funções.bd nada mais é que um arquivo PHP simples, uma classe chamada funções.bd, onde o construtor faz a conexão com o banco. E a gente tem aqui as funções checkLogin, que compara o usuário e senha e retorna um vetor falando o status do login. Se o login foi feito com sucesso, ele retorna o nome do usuário. Caso contrário, ele retorna uma mensagem. Caso ocorra algum erro de SQL, ele retorna o erro. A gente tem aqui a função busca-dados, que é a função que vai popular os data grid. É uma simples busca que retorna aqui no caso um objeto com dois atributos: o atributo detalhes, que é um vetor com os dados propriamente ditos, e um atributo busca, que diz o status da busca. A gente tem aqui uma função apaga dados, que de acordo com o ID apaga os dados e retorna um sim ou não, nesse caso de erros detalhes, por que deu errado. A gente tem aqui uma função para inserir dados. Ela pega os dados nome, telefone e e-mail, faz a inserção, retorna ok ou erro, e caso de erro, os detalhes do erro. E uma função atualiza dados, que pelo ID atualiza o nome, telefone e e-mail do usuário. A gente utiliza aqui o mesmo esquema. Ele retorna um objeto com o campo com o atributo atualiza, dizendo o que foi que ocorreu, e um erro, caso de erro. Vocês podem ver que é bem simples a estrutura desse arquivo PHP, só mesmo funções para acesso ao banco, inserção, remoção, consulta, atualização. Mesmo quem não tenha conhecimentos profundos em PHP, para realizar os exercícios pode fazer muito bem em cima desse exemplo, que é uma coisa bem simples.